Essa questão foi de 2018, caiu no Acesso Direto e falava sobre câncer gástrico precoce. Pessoal, vê só. Câncer do trato gastrointestinal cai somente todo ano. Se a gente for fazer um levantamento estatístico, a gente vai ver que câncer gástrico é bastante comum dentro das neoplasias do trato gastrointestinal. Então eu trouxe aqui para a gente discutir alguns conceitos, em específico aí o do câncer gástrico precoce. Essa questão dizia pra gente que o câncer gástrico precoce tem altas taxas de cura e pode ser tratado através de ressecção endoscópica. Porém, para tal tratamento ser seguro, é necessária a seleção de casos que não apresentam infiltração neoplásica na camada submucosa do órgão. Veja, a questão já disse pra gente, basicamente aí o que era o conceito, e ela já disse também que podia ser curado com endoscopia. Ela dava o detalhe de que para ser curado com endoscopia, a gente não podia ter invasão na camada submucosa e eu vou discutir isso já já contigo. Qual o melhor método de estadiamento para realizar essa avaliação específica, ou seja, esse acometimento da camada submucosa? Vamos discutir aqui de uma forma objetiva câncer gástrico. Epidemiologicamente falando, o câncer gástrico ele é importante para a nossa vida e para nossas provas porque ele tem uma incidência e uma letalidade muito grande, pessoal. Ele está aí entre os 10 mais incidentes, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Quando a prova abordar câncer de estômago, se liga na dica, eles vão falar principalmente do adenocarcinoma, até porque estatisticamente ele é responsável por até quase 95% das neoplasias nesse órgão. Eles vão falar do linfoma, que apesar de ser o segundo tipo de tumor maligno mais incidente no estômago, as provas costumam, de certa forma, não cobrar com tanto afinco. E tem o giste. O giste é responsável por 1 a 3% das neoplasias de estômago, mas as provas gostam sim de abordar alguns conceitos sobre o tumor estromal gastrointestinal ou o famoso giste. Falando de incidência homem-mulher, os homens são acometidos na proporção de 2:1 em relação às mulheres, tá? Então, se liga porque esses dados podem estar presentes aí em alguma questão um pouquinho mais específica. Existem várias classificações para neoplasia gástrica. Existem classificações macroscópicas, classificações microscópicas e uma delas está aqui e eu preciso discutir contigo. Que classificação é essa? É a classificação de Lauren. A classificação de Lauren subdivide o adenocarcinoma gástrico em 2 grandes grupos. No grupo do subtipo intestinal e no grupo do subtipo difuso. Eles têm características muito peculiares que a prova pode sim cobrar pra gente, como já cobrou aí no Ceará, essas diferenças. De uma forma geral, o que é que a gente precisa saber? Se liga comigo. A gente precisa saber que o subtipo intestinal, ele acomete pessoas mais velhas. Ele faz um tipo de formação glandular na microscopia. Ele faz uma metástase basicamente hematogênica. E eu vou te dar mais um detalhe. O subtipo intestinal, ele tende a ter um melhor prognóstico. Quando a gente está falando do subtipo difuso, se liga no detalhe, o subtipo difuso ele acomete pacientes mais jovens, ele tem uma gravidade, um prognóstico muito pior. E vou te dizer, ele não faz aquela formação glandular clássica que o subtipo intestinal fazia. Ele faz um achado microscópico chamado de células em anel de Sinnett. E a predileção do tipo de metástase para o subtipo difuso é uma metástase basicamente linfática, é uma metástase basicamente linfonodal. Dando sequência, mais uma classificação que eu preciso falar com você é a classificação de câncer gástrico precoce. Essa classificação foi feita pela Sociedade Japonesa de Câncer Gástrico, tá? E ele diz que o câncer gástrico precoce é o seguinte, é aquele tumor restrito à mucosa ou no máximo à submucosa, independente do status linfonodal. Como é isso? O tumor pega mucosa e no máximo até a submucosa, lembra as paredes do trato gastrointestinal, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Pronto, esse tumor pega a mucosa e no máximo a submucosa, independente do acometimento linfático.
E aí, pessoal, o que é importante a gente saber do câncer gástrico precoce? Que o câncer gástrico precoce, ele permite o tratamento endoscópico, mas a questão já tinha cantado a bola pra gente. Não é sempre que a gente pode fazer ressecção endoscópica no câncer gástrico. Pra gente fazê-la, a gente precisa cumprir alguns pré-requisitos, como, por exemplo, o tumor precisa estar restrito à mucosa, não pode ter invasão de submucosa. O tumor, além de estar restrito à mucosa, ele não pode ter linfonodo positivo, o linfonodo tem que ser negativo. Aquele tumor tem que ter no máximo 2 centímetros de diâmetro e ele não pode ser ulcerado. Então, se você achou um câncer gástrico precoce, se ele está restrito à mucosa, não tem linfonodo, tem até 2 centímetros, e não ter ulceração, é possível que a gente faça a ressecção endoscópica com propósito curativo. Outra coisa é como é que a gente vai estadiar, e era isso que a questão perguntava. Pessoal, a gente faz o estadiamento do câncer gástrico com esses exames basicamente que eu coloquei aqui para vocês. A gente faz com o exame físico, procurando linfonodos ou massas palpáveis ali na região abdominal. A gente faz com a tomografia de abdômen, que é muito boa para avaliar metástases, por exemplo, para avaliar ascite, né? E para avaliar também o tamanho do tumor e invasão de estruturas adjacentes. A gente pode fazer a videolaparoscopia porque alguns implantes peritoneais podem passar despercebidos com a tomografia de abdômen. E tem o exame, pessoal, que eu preciso discutir contigo, que é o ultrassom endoscópico. O ultrassom endoscópico, segundo a literatura vigente, é o melhor exame para o estadiamento T, tumoral, e o estadiamento N, ou seja, a procura de metástases linfonodais. E além dele estadiar, ele permite biópsias. Então vou te dizer o conceito. Toda vez que você estiver diante de um câncer gástrico precoce e você quiser saber se você pode fazer ressecção endoscópica, faz um ultrassom endoscópico, porque a gente vai conseguir ver o acometimento da mucosa e da submucosa. Se tiver submucosa, eu já não posso fazer a ressecção endoscópica. Então vamos lá, voltando para a questão. Para a questão que eu queria propor aí, um tratamento curativo através de ressecção endoscópica. Qual o melhor método de estadiamento para realizar essa avaliação específica? Tava de cara, né? De acordo com o que a gente discutiu. Era, obviamente, que era a ecoendoscopia. A videolaparoscopia, eu te disse, ela é boa para avaliação de implantes metastáticos ali no peritônio, avaliação de comprometimento de estruturas adjacentes. A tomografia, ela é muito boa para avaliar metástase à distância e relação do tumor também com estruturas próximas, e a ressonância nuclear magnética, ela mostra bem invasão de estrutura vasculo-nervosa e também acometimento de estruturas próximas. Melhor resposta para essa questão, de fato, estava na alternativa A.